Meus queridos, começando a nossa nova série Novos Rumos, hoje o estudo é sobre Ruth, decisões que determinam o nosso futuro. Você é meu convidado a ouvir, curtir e compartilhar. Seja abençoado. Essa semana eu estava meditando sobre um texto e Deus me deu um nome, a casa de Betânia. Betânia significa lugar de pobreza. Queria ler um texto com os irmãos, João 12, do verso 1 ao verso 11, mas você pode acompanhar pela tela. É um texto muito conhecido, mas que de alguma forma, eu estava dando aula para o cursão, não sei em qual dos capítulos da apostila, e eu ensinei para eles o que era logos, a palavra escrita, e o que era rema, a palavra revelada, a palavra que salta aos nossos olhos e que nos dá direção. E aí então, essa palavra é um rema na minha vida. Então diz assim, João 12, verso 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou sobre os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com fragrância de perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso porque se interessava pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu-lhe Jesus, deixe em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Amém? Diga assim, Senhor Jesus, que essa palavra possa falar ao meu coração. Amém, queridos? Irmãos, eu tenho participado nesses dias de um grupo de supervisores do Ministério Luz para os Povos. E a gente tem feito várias reuniões, quase semanais, e o nosso desafio é trazer uma essência de identidade para nós. Nossa denominação, agora no final do mês, o nosso pastor, ele vai fazer 75 anos de idade, indo para 50 anos de ministério. Ele está indo para o jubileu dele. E a gente está agora passando por um tempo de preparar o ministério para uma nova geração. Quem serão os futuros pastores? Quem serão os futuros missionários? Eu não meço esforços para ir pregar. Eu estou indo agora sábado pregar ali em Paracatu de carro, vou andar quase 500 quilômetros, vou ministrar 2 palavras no sábado, durmo lá e volto domingo cedo para estar aqui com os irmãos. Quando falam para mim assim, olha, vem pregar para adolescentes, vem pregar para jovens, eu falo assim, eu estou indo pregar para os futuros pastores dessa nação. Eu estou indo pregar para os futuros missionários. Talvez eu estou indo pregar para um dos maiores avivalistas que vão surgir, não sei. E quando eu estava lendo esse texto aqui, sabe o que eu vi aqui na casa de Betânia? Eu vi a base dos nossos cultos nos lares. Se os nossos cultos nos lares tiverem essa base aqui, nós vamos ganhar muitas pessoas para Jesus. Irmãos, eu sou apaixonado no formato da nossa igreja. E dentro dos pilares que nós temos na Luz para os Povos, um desses pilares é nós nos reunirmos nas casas. E essa semana, nós estávamos em semana de jejum e oração, e eu orando o tempo todo, Senhor, levanta novos líderes para nós. Começa a desenvolver, a trazer um queimar no coração dos irmãos para sair da sua casa e ir abençoar alguém. Eu já fiz todos os tipos de evangelismo que você pensar no mundo. Eu queria um dia escrever um livro, os evangelismos que eu já fiz. Eu já preguei na praça, na feira. Eu já fiz serenata para os irmãos da feira, quando eles estavam encerrando a feira. Eu já fiz impacto evangelismo em praça, onde tinha tantas drogas. Já batemos de porta em porta para orar pelas pessoas. Já fomos em todos os comércios do bairro, ungir os comércios. Mas um dia eu aprendi um mecanismo de evangelismo que eu uso até hoje. Semana passada eu encontrei um antigo amigo e eu perguntei se ele estava numa igreja. Ele falou, não estou. Ele falou assim, em agosto você me permite fazer algo com você? Ele falou, o quê? Eu quero ir 5 semanas na sua casa fazendo uma campanha de oração. E nós chamamos isso de casa de paz. A gente não precisa soltar casas de paz. Eu posso fazer ela algo orgânico da minha vida. Uma família que me procura e fala, eu estou sem igreja. Eu falei, eu posso ir 5 vezes na sua casa,
uma vez por semana, 20 minutos, eu tomo um café com vocês. E aquele rapaz falou assim, claro que você pode, pastor. É claro que você pode. E aí essa semana eu comecei a orar, Senhor, eu quero que a nossa igreja seja despertada, mas eu sinto um despertar aqui na igreja. Parece que a gente estava entrando num voo de cruzeiro. Quem já viajou de avião aqui? Você sabe o que é voo de cruzeiro? É na hora que o avião ele para de subir. E naquele momento o piloto não está mais no comando da aeronave. O piloto está lanchando, o piloto está conversando. O avião está indo sozinho, no piloto automático. E de repente, naquela hora, às vezes eles falam assim, eles dão uma boa notícia, iremos passar e servir o lanche. Não é verdade? E de repente, quando começa a servir o lanche, vem uma turbulência. E aquelas moças e aqueles rapazes lá saem recolhendo as coisas. E o piloto já pega no comando de novo. Sabe que eu acho que a gente estava entrando aqui num voo de cruzeiro e de repente a gente está passando numa turbulência abençoada. E Deus está chacoalhando a gente. Eu não sei você, mas eu tenho orado muito mais por um novo mover sobre nós. A casa de Betânia, ela aponta para várias coisas. Primeiro, essa casa, de quem é essa casa? Se você ler Mateus 26, 6 ou Marcos 14, essa casa era de Simão, um leproso que foi curado por Jesus. Ele foi curado por Jesus, ele ficou tão impactado que falou assim, Jesus, vamos jantar lá em casa. E ele deve ter chamado uma família de amigos. Era uma família que tinha Lázaro, Marta e Maria. E aí então começa várias lições, e eu quero falar sobre as lições que essas 4 personagens nos ensinam. Primeiro, Simão foi curado por Jesus, e a partir do que ele foi curado, ele abriu a casa dele. Por isso que quando eu estava lendo esse texto, eu falei, parece muito com os nossos grupos nas casas, com as nossas células. Ele abre a casa dele, e ele fala, Senhor, eu quero que o Senhor venha jantar na minha casa. Foi nesse momento que eu estava lendo esse texto, que eu lembrei dessa canção. Que ele fala que ele vai fechar a porta, ele no secreto, e ele fala, Senhor, a gente sabe que Deus é onipresente, que Deus não precisa ser convidado para ficar ou para sair, mas é bonito a gente falar para ele assim, Senhor, fica mais um pouco aqui. Na verdade, eu não quero sair daqui. E foi isso que eu falei para Deus na minha devocional. Eu não estou a fim de começar meu dia, eu queria ficar o dia inteiro aqui. Eu queria ficar o dia inteiro falando com o Senhor. Eu queria ficar o dia inteiro conhecendo o Senhor. Simão, o leproso, que abre a casa dele, ele abençoa muitas pessoas. Sabe, irmãos, tem pessoas aqui na igreja que têm um dom de abrir a casa para que os outros entrem. Isso é dom, irmãos. Irmãos, é tanto dom que as pessoas fazem, né, Flávio? Faxina na casa para a célula ir para fazer faxina depois. Olha que legal. Não é, Delma? Limpa a casa, recebe a célula e limpa depois. Mas eu tenho certeza que todo mundo que faz isso é tremendamente abençoado. Tremendamente abençoado. Simão, ele aponta para uma pessoa que ele apaixonou tanto por Jesus, a cura foi algo tão sobrenatural, que ele abre a casa dele, ele abre os recursos dele. Sabe, irmãos, começa a anotar no seu diário de oração o quanto você vai ser abençoado nesse tempo de construção. Teve um irmão aqui da igreja, eu não vou contar que foi o Enio, que ele falou assim, pastor, você precisa ser mais abençoado. Eu fiquei rindo dele e falei assim, quando você troca de carro, a gente troca também. Amém, irmão, eu recebo. Mas sabe que eu vivi isso muitas vezes na minha vida quando eu era pastoreado? Parece que quando vem algo na vida da liderança, e o que tem vindo na minha vida nesses dias, tem vindo uma sede de avivamento. Irmãos, eu falo para você, eu oro pela construção, eu oro, mas eu oro 10 vezes mais por avivamento, por conversões, por pessoas sendo transformadas por Jesus. Muito mais, muito mais. Olha, essa corrida, eu vou te falar uma coisa, ela custou R$3.500 de camiseta. Ainda sobraram algumas, eu queria que você passasse ali e comprasse uma de presente para alguém. Né, Luísa? Tem de MP, PP, ou não, estou certo? PP, não tem mais. Tem. De criança acabou? Ah, criança tem tudo. Então tem uma de cada, pronto. Né? Mas deixa eu te falar, hoje eu estava indo para casa e pensei assim, meu Deus, Senhor, foi o evento mais fácil que eu já vi na minha vida. Ele custou R$3.500. Eu liguei para um irmão, amigo meu, falei, cara, eu estou fazendo uma corrida para a construção da igreja. Ele falou, quanto que é? Eu falei, não, é patrocínio, são 10 cotas. Ele falou, eu quero 5. Aí eu fui dar aula na escola, vi o diretor, falei, cara, estou fazendo um evento lá na igreja, e quanto que é? Eu falei, é cotas. Ele falou, não, eu quero metade. Foi irmãos, foram 10 minutos. Eu falei, por que ela não custou 10 mil, Senhor? E o Senhor falando comigo assim, busca avivamento. Busca, aí veio essa frase,
Busca o que você tem. As outras coisas eu te dou. Usa isso na sua vida. Investe naquilo que está na sua mão. E o Senhor vai começando a abrir as portas. Simão aponta para uma pessoa que foi transformada por Jesus. O segundo personagem desse texto fala de Marta. Marta, ela ficava ali. Marta, tem até pregações que falam sobre Maria e Marta, né? Marta, ela ficava ali servindo. Marta, ela é falada 3 vezes na Bíblia, nas Escrituras, sendo que 2 vezes fala dela servindo, dela correndo, dela trabalhando. Então, Marta nos mostra o seguinte, que nós devemos servir. Diga, Marta aponta para serviço. Mas Marta tem uma coisa, irmãos. Ela serve ao rei. Amém? Deixa eu te falar uma coisa. Você pode fazer tudo para Jesus. Tudo para Jesus. Mas você tem que ter um start. Tem que ter um limite. Tem que ter um timer. Você já viu lá no seu forno elétrico? Lá, você já viu naquele air fryer? Air fryer é uma das maiores invenções do mundo, né, irmãos? TikTok só presta para nos ensinar a fazer coisas no air fryer. Você já viu lá que tem um timer? Você precisa ter um timer quando a temperatura para de aquecer. Sabe qual que é o timer? A sua agenda não pode atrapalhar a sua vida com Deus. Irmãos, o seu trabalho não pode atrapalhar a sua vida com Deus. Na sua lista de prioridade, se você for fazer uma lista de prioridade hoje, Deus em primeiro lugar, amém ou não? E Deus tem filho preferido, irmão? Sim ou não? Deus tem filho preferido? Não. Mas Deus tem filho que prefere ele mais do que outros? É só medir o tempo de oração das pessoas. Mede o tempo de oração. Pessoas que amam muito ao Senhor ficam muito tempo na presença dEle. Eles ficam muito tempo e buscam Ele. E tudo que vai fazer, pergunta para Ele, Senhor, o que eu preciso fazer? Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Marta, ela nos ensina uma coisa, a gente pode servir, mas o meu serviço não pode atrapalhar, irmãos, a minha vida com Deus. Eu sou pastor há 21 anos e por vários momentos eu tive que vigiar para a minha agenda de trabalho. Essa semana, meu Deus, essa semana tudo aconteceu aqui na igreja. A igreja ficou metade sem energia, aí eu tive que vir aqui com o eletricista não descobriu, e a gente corre para a obra e vê um probleminha na obra, aí a gente chama a Equatorial, parabéns pela Equatorial, porque eu liguei para eles no menu eletrônico, não tinha metade de prédio está sem energia. Então eu apertei lá, bateu no poste. Em meia hora ele estava aqui, cadê o poste? Falei, não, desculpa, eu não achei o menu e eu pus aqui bater num poste. Aí, mas olha que benção, o cara olhou assim, viu um fio rompido. Não, mas está certo, o fio está rompido. Mas fica aí, a gente gasta tempo, a gente gasta energia, e você ora por um, e você ora por um enfermo. E eu escolhi isso para a minha vida, glória a Deus por isso. Mas isso não pode atrapalhar a minha vida com Deus. Aí a solução é, antes de tudo, ore. Antes de tudo, leia a sua Bíblia. Não saia da sua casa. Irmãos, aí eu já até ampliei isso para a minha vida. Oração e esporte é de manhã, porque à noite eu não presto para nada dessas coisas. À noite a gente está só um bagaço. A gente só quer dormir, pelo menos eu sou assim, não sei você. Eu tenho o sono dos justos, eu durmo em qualquer lugar. Qualquer lugar eu durmo. Diga assim, a minha agenda pessoal não vai atrapalhar a minha devocional. Mas esse texto não fala só de Simão, não fala só de Marta. Esse texto fala de um homem chamado Lázaro, que foi ressuscitado ao 4º dia. João capítulo 11 fala da ressurreição de Lázaro. Para um judeu, o judeu acredita que até o 3º dia a pessoa pode estar ali num quase morte e voltar. Mas no 4º dia é como se saísse o atestado de óbito. Por isso que as pessoas ficavam impressionadas de ver Lázaro vivo, porque já haviam 4 dias. Lá no texto, já cheirava mal. E ele volta para Jesus. Ele volta. Jesus chama ele pelo nome. Eu não sei você, tenta imaginar se Lázaro morreu. Então ele morreu. Lázaro morreu, irmãos. Ele não estava dormindo, ele morreu, certo? E ele então foi para o céu. Isso aqui não é teologia, não é doutrina, é viagem mesmo do pastor, tá? E ele está sentado ali com Moisés, com Davi, encontrou os caras lá. E aí todo mundo assim falando do Deus Todo-Poderoso, talvez falando, olha, nós não conhecemos Jesus. E no meio daquela conversa, Lázaro olhando assim, mas Jesus era meu amigo, aqui eu estou com Moisés, Abraão, Davi, os heróis da fé estão aqui, e Jesus era meu amigo. E de repente ele ouviu uma voz do nada assim, Lázaro, vem para fora. E o meu amigo está me chamando. Sabe o que esse texto nos ensina? Quando Lázaro ressuscita, que ele era tão amigo de Jesus,
que eu preciso ser íntimo de Jesus, para que eles saibam dos meus segredos, que eles saibam de coisas que só Ele possa saber. Eu preciso abrir meu coração para Ele. Intimidade é assentar à mesa. Jesus vai sentar na mesa para jantar, intimidade é sentar à mesa. Olha, irmãos, eu não sei você, mas você sabia que no seu Instagram, 1/3 dos seus seguidores, tem alguém que é muito blogueiro no Instagram aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Tem gente que tem mais de 5 mil seguidores? Deixa eu ver. Tem? Eu não sei, eu acho que eu tenho uns 8 mil e tanto. 1/3 são meus amigos, ou querem ser. Tipo, há uma pesquisa que diz que 1/3 torce por você. 1/3 quer ver sua queda. Por isso você tem que ter cuidado com as coisas que você posta. Você vai sair de férias com sua família, faz um trato com sua família, a gente posta só quando chegar. Porque se você for para a praia e postar, neva na praia, tanta inveja. Por isso você volta e posta tudo. Você já está em casa. Uai, você está viajando? Não, estou em casa. Mas você postou? Foi. Tá? Não tem inveja. Não tem inveja. E 1/3 não está nem aí para você. Apareceu lá, ele está te seguindo. Ele está nem aí para você, nem sabe quem você é, talvez. Apareceu, foi sugerido. Foi orgânico lá, sugerido. Mas isso tem a ver. Irmãos, você tem que restringir os seus amigos. E você tem que restringir as pessoas que você conta as suas coisas. E você tem que ter cuidado com quem você abre o seu coração. Aí entra um dos pilares fantásticos na igreja que nós estamos trabalhando para ressuscitar, chamado discipulado. Eu estava ensinando para os adolescentes. Discipulado é quando você tem alguém que você confia, que você olha para ele e fala, ele vai me puxar para cima, ele vai fazer eu parecer mais com Jesus, ele é mais experiente na fé. Lázaro aponta para uma pessoa que quer andar com Jesus e parecer com Jesus. Você precisa de uma pessoa que ore por você. Você precisa do seu líder de célula, no qual você vai abrir seu coração, ele vai te abençoar. Você pode me ligar também, eu estou aqui para isso. Mas você não pode viver numa ostra. Você não pode viver. Irmãos, igreja é comunhão. Não existe igreja online, irmãos. Não existe. A igreja, o online, ele é uma emergência. Para quando a gente ficou em casa, e que Deus queira que nunca mais isso aconteça, Ele fez a gente ir para o YouTube e abençoar milhares de pessoas. Mas igreja é comunhão. Irmãos, o mundo moderno está tirando algumas coisas da igreja que são perigosíssimas. Eu vou te dar um exemplo. Várias igrejas que eu vou, as pessoas estão chamando os servos, os diáconos, de voluntários. Irmãos, igreja não tem voluntário. Eu preciso te falar isso. Igreja tem servo. Igreja tem diácono. Se você é diácono, alguém fala assim para você, ó, você está escalado para a recepção hoje, e alguém passou mal na sua casa, e assim, Deus queira que não. Aí você vai falar para sua esposa assim, olha, eu estou escalado, eu sou diácono, segura a mão aí que eu tenho que estar lá na igreja. Lá no outro prédio, eu estou tentando alugar um estacionamento, 3 lotes do lado, para que a gente possa ter um estacionamento. Nós vamos precisar de gente lá, uma vez a cada 3 meses, você, irmão, vai estar lá no lote. Eu vou transmitir o culto para você assistindo no seu celular lá. Mas se um dia você tiver um problema, se você é servo, se você é diácono, você fala assim, eu preciso ir, eu sou servo na igreja. Irmão, se você tem o nome de voluntário, você fala, não, o pastor arranja outro. Porque voluntário, irmãos, não tem compromisso. Quem tem compromisso é servo. É doído o que eu estou te falando, eu sei. Mas Satanás está mudando os nomes das coisas para não assustar a gente mais. Traição virou casamento aberto. Para não assustar. Não assusta não. Casamento aberto. E a gente tem que pegar firme. Quando os escravos eram libertos no Velho Testamento, e eles queriam continuar a trabalhar para aquele Senhor, eles falavam assim, eu quero trabalhar para o Senhor, eu quero continuar sendo seu escravo. E nós somos escravos de Cristo, irmãos. Sabia disso? O Senhor não é só nosso Salvador, Ele é nosso Senhor, Ele é nosso general. Nós não cantamos, nosso general é Cristo. Você já serviu ao exército? Lá no exército fala assim, se você quiser, lava o quarto. Faz isso para você ver. Eu lembro quando eu formei em farmácia, fui fazer o teste para ser segundo tenente do exército e eu fui aprovado. E no dia lá um cara não quis fazer o exercício. O cara não quis fazer. Olhou para o sargento e falou, não, estou a fim de fazer. O sargento falou, seu nome, filho, tal, você está aceito. A partir de segunda-feira, eu sou o seu sargento. Sabe o que significa, né? A gente nunca mais viu aquele cara. Não, é porque ele foi pego e eu não, né? Irmãos, Lázaro,
aponta para você andar com Jesus e ser servo de Jesus. A vida de Deus foi tão manifesta em Lázaro que as pessoas estavam assustadas de ver ele vivo. E aí entra a última personagem dessa história, Maria. Diga, Maria. Maria é aquela que adora ao Senhor quando ela está vindo. Marta fala para Jesus lá em João 11, se o Senhor tivesse chegado mais cedo, o meu irmão não estaria morto. Marta era meio sanguínea, né? Eu acho. Maria fala assim, Senhor, que bom que o Senhor está aqui. O Senhor chegou. Quando Jesus encontra Maria, a lágrima desce. Sabe por quê? Porque Maria, ela só importava em adorar o Senhor. O adorador toca a mão, toca o coração de Deus. Você quer tocar o coração de Deus, meu irmão? Adora o Senhor. Está no momento difícil? Adora o Senhor. Está no momento feliz? Adora o Senhor. Sabe, primeira coisa que Maria nos ensina, ela se transborda, ela se derrama. Você sabe o que é 300 denários? Para você entender o que é 300 denários, um denário era o salário de um dia de trabalho. Aquela mulher dá um presente para o Senhor de um ano praticamente de trabalho, mais ou menos, quase um ano, 300 dias de trabalho. E ela fala assim, eu quero entregar para o meu Senhor. Eu quero dar para Ele. Eu quero estar com Ele. Sabe o que isso aponta? Chegou a hora da gente, como igreja, viver sobrenatural. Eu não estou falando de financeiro, não. Eu estou falando de vida. Está na hora de você virar uma chave na sua vida, descansar em julho, se você tiver de férias do seu trabalho, porque em agosto você vai falar assim, olha, eu vou abençoar uma família. Eu vou multiplicar a minha célula. Nós abrimos a célula de adolescente. Estamos abrindo mais uma célula hoje. Estávamos conversando aqui no mês de agosto. E eu comecei a orar essa semana. Eu podia ter orado no início do ano, então, sobre isso, né? Em 2 dias, 2 células abertas. Mas isso depende da gente sair da nossa casa, ir lá abençoar uma pessoa, cuidar dessa pessoa. Maria, ela está apontando para uma pessoa que era totalmente rendida ao Senhor. Eu anotei algumas coisas sobre Maria aqui. Primeira coisa, ela fez o que ela fez a Jesus. Ela fez tudo o que ela podia, tudo que estava ao seu alcance, e entregou a Jesus o seu melhor. Ela entregou o seu melhor. Eu quero te dizer uma coisa, entregue o seu melhor para Jesus. Entregue a sua vida para Jesus. Entregue a sua energia para Jesus. Segunda coisa, ela não era rica. Ela não era de uma família rica. Até porque Betânia significa casa de pobreza. Mas com certeza, ela economizou tudo aquilo. E ela decidiu lavar os pés de Jesus. Preste atenção. Tem mais uma coisa aqui que eu quero te falar. Maria nos ensina que nós devemos oferecer o nosso melhor. Maria nos ensina que eu tenho que me sacrificar pelo reino. Maria nos ensina que ela ofereceu o tudo dela. Ela tem que ser uma inspiração para nós. Esse texto nos fala de 3 princípios de uma reunião. Está parecendo curso para líder de célula, mas não é não. Mas é porque, quando eu estava lendo isso, eu falei, gente, tem 3 pilares aqui. Tem o pilar de Maria, que é o pilar da consagração. Tem o pilar de Lázaro, sentar à mesa, que repõe a gente compartilhar, ensinar. E tem o pilar de Marta, que aponta para o serviço. Esses são os pilares de uma igreja. Se nós nos sacrificarmos pelo reino, nunca foi tão necessário isso. Nunca foi tão necessário nós orarmos. Irmãos, você está vendo no seu Instagram as notícias. Cada dia é uma notícia terrível que chega. São assassinatos, estupros, coisas que você falou, não, isso não está acontecendo, não tem lógica. Aí entra a igreja. Sabe, a igreja, ela está precisando nesses dias ser luz aonde ela for plantada. E Deus está nos plantando num lugar aonde tem muita opressão, muita depressão, muita ansiedade. E nós podemos ser luz para as pessoas que estão perto de nós. Essa noite, nós celebramos a ceia do Senhor. E todas as vezes que nós celebramos a ceia do Senhor, eu preciso lembrar o que o Senhor fez na minha vida. E toda vez que eu lembro o que o Senhor fez na minha vida, eu lembro, irmãos, o tanto que Ele mexeu comigo e o tanto que Ele me fez ser apaixonado por Ele. Não perca seu coração. Não perca seu coração pelas coisas desse mundo. Se Deus te promover no seu trabalho, e eu oro por isso, não se encante com aquilo. Se Deus te abrir uma porta, não se encante com isso. Simplesmente olhe para aquele que é o Senhor e consumador da sua fé. Amém, irmãos? Eu queria orar por você essa noite. Vamos ficar de pé, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Esse é um domingo tão especial para nós. Começamos aqui de manhã, unidos. E eu quero então orar pela sua vida. E quando você pegar o cálice e o pão,
você vai lembrar do que Jesus fez por você. Queridos, no mês de agosto, eu estou agendando, lá no último sábado de agosto, um dia de jejum e oração da nossa igreja. Um dia de jejum e oração. Deus tem falado para mim assim, ó, leve todos a consagrar, leve todos a orar. Querido, começa a desejar a presença do Senhor na sua casa. Reúna a sua casa, assuma a posição da sua casa, ore por ela, declare nos seus negócios, profetiza na sua vida, profetiza nos seus bens, libera palavras. Queridos, quando José recebeu de Deus um sonho, ele ficou 12 anos preso e o sonho não saiu do coração dele. Tem gente aqui no nosso meio que está esquecendo dos sonhos. José recebeu um sonho que ele ia reinar e ele foi para a prisão. Não é porque você está num momento ruim que a sua vida acabou. É o tempo de Deus. É o tempo de Deus. Deus tem falado muito na minha vida. Eu tenho ciclos na sua vida. Eu tenho ciclos na vida da igreja. Eu tenho momentos, portas que se fecham, portas que se abrem. Eu estou falando isso porque alguns aqui têm um coração angustiado. Descansa no Senhor. Entrega para Ele. Estações novas se abrem. Estações novas, elas chegam. Elas chegam, irmãos. Vocês sabem da minha vida, vocês conhecem a minha vida. São estações. E Deus está fechando uma estação, 15 de julho. Faz 7 anos que nós abrimos uma igreja no setor oeste, que depois veio para cá trazer a força para esse lugar. E Deus está falando assim, um ciclo se fecha, um ciclo se abre. Se há uma estação na minha vida, é uma estação na sua vida. Se você aceitar isso no seu coração hoje, é uma estação na sua vida. Porque na minha vida eu tenho declarado, é uma nova estação. A semana passada, uma menina veio aqui fazer uma entrevista comigo, porque ela tinha que, no seminário que ela faz, ela tinha que entrevistar uma pessoa que foi importante na vida dela. E ela veio entrevistar porque eu fui o primeiro pastor dela. E ela me perguntou assim, o senhor já chegou no máximo do seu ministério? Eu falei, de título já. Porque eu sempre sonhei em ser pastor, eu nunca mais quis mais do que isso. Eu lembro quando o pastor Sinomar falou, olha, eu quero te ordenar bispo. Eu falei, não precisa, eu não quero. Eu nunca almejei, nem almejo isso. Eu quero ser pastor. Eu falei, me chama de pastor supervisor se quiser. Porque eu já tinha colocado no meu coração, era o máximo da minha vida. Aí ela falou, mas o senhor já atingiu tudo? Eu falei, não, eu não atingi tudo. Ela falou, mas você acabou de falar. Eu falei, não, eu quero um dia, irmãos. Falei para ela, a gente começar um culto aqui e ele não ter hora para acabar. Eu quero não conseguir subir aqui, pegar o microfone e pregar. Eu quero que o culto comece às 6 e quando for 9h30, alguns têm que ir embora e outros vão chegando porque alguém já mandou um zap, já filmou, pôs no Instagram, no TikTok e está acontecendo alguma coisa naquela igreja e a gente vai ficando aqui 10 da noite, 11 da noite, outro prega. Ela falou, eu falei, é isso que eu quero, eu não vi isso ainda na minha vida. Mas eu falei para ela, mas eu vou ver. Nós vamos ver. Obrigado por você ter visto, ouvido essa palavra, compartilhe, curta. Quando você curte o YouTube, o Spotify, manda para mais pessoas. E se você quiser também, convide pessoas a ouvir e seguir a gente nas nossas redes sociais. Deus te abençoe.